Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui estamos começando o podcast da Filosofia Política e Educação, da disciplina. Eu sou o professor Heitor Coelho, que sou um dos professores da disciplina. Sou professor da área de Filosofia da Educação, da Faculdade de Educação. Aqui comigo hoje estão a Larissa e o Marco. Podem se apresentar, por favor, começando pela Larissa. Oi, gente, tudo bom? Não sei, eu sou estudante de pedagogia, gente. Espero que formar desse semestre. Já estou tendo um patrimônio da faculdade. Mas espero que E- vocês aproveitem muito a disciplina, que ela acrescentou muito na minha jornada acadêmica. Perfeito. Marco, presente-se aí para os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos e a todes que estiverem ouvindo a gente. Eu sou o Marco Aurélio, graduando do curso de Filosofia. Atualmente estou no 8º período, encerrando o bacharel e mais na missão da licenciatura e bolsista da prodocência do Sim, professor faltou Heitor, explicar. Dois né? Que bolsistas do é Prodocência vinculados ao ação, projeto. automação e formação humana que vinculados ao Neopop. E se você ainda está se perguntando o que a questão da formação e formação política tem a ver com a automação, hoje vamos ter mais uma chance de responder a você. É, Exatamente. e hoje vamos falar do texto do Byung-Chul Han, Psicopolítica. Os não é o livro, mas nós não vamos falar do livro inteiro, vamos falar daquele pedaço do livro que vai ser visto na disciplina, que é o que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 5. Os capítulos não são numerados no livro, mas nós vamos numerar por uma questão de conveniência nossa, que pode ser a nossa conveniência, pode ser a sua conveniência. E vamos até o capítulo do O Dilema de Foucault. Pode parecer muito, mas não é. Então, quero desde já tranquilizar vocês. Isso dá um pouco menos da metade do livro, mas é um livro curto, numa edição mini, que bota uma fonte grande, páginas pequenas. Isso não é muito texto, eu juro. E vamos, mais uma vez, fazer o que a gente tem procurado fazer nesse programa, que é, primeiro, uma espécie de guia de leitura, né? Vamos dizer para vocês, olha, o que deve chamar mais a atenção de vocês, ou melhor, o que merece mais a atenção de vocês no texto, onde que estão os pontos-chave, do que fala cada capítulo de uma maneira mais generalizada, principalmente quais são os pontos-chave, quais são as obras com as quais esta obra está se relacionando, dialogando, quem ele toma como ponto de partida, quem ele critica de uma forma ou de outra, para, ao final, a gente trazer coisas de fora do texto para complementar, né? Reportagens, artigos, assuntos que têm relação com isso daqui e que podem interessar você para você ampliar o teu estudo, ampliar as tuas possibilidades de reflexão, sem, claro, você se sentir obrigado a seguir o que a gente está dizendo. É só. É para ajudar, né? A gente está tentando ajudar. Certo, gente? Muitíssimo. Muito bem. Então, vamos começar. Também é importante dizer de quem a gente está falando. Não é o mais importante, mas importa. Quem é Byung-Chul Han, que tipo de coisa que ele escreve. Larissa, pode falar, por favor, porque você já está bastante familiarizada com o autor. Ai, gente, olha. Para não ler, para não falar errado, né? Mas o Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano, né? Que escreve em alemão, bem eclético ele. Mas assim, ele vem da área da filosofia, né? Ele estudou filosofia na Universidade de Friburgo e literatura alemã e teologia na Universidade de Munique. E eu acho que ele traz bastante temas sobre a saúde mental, né? O livro dele que fica mais famoso além desse da psicopolítica, que também é bem falado,
seria a Sociedade do Cansaço, que a gente está tratando dele no último semestre. Então, acho que ele tem bastante a acrescentar nessa área, assim, para a gente estudar, e é um tema muito atual, né? É uma pessoa que a gente está falando que ainda está viva, que traz bastante contribuições atuais. Também é algo importante, né? A gente falar de filósofos contemporâneos que estão aí para nos dar luzes, para participar de programas, que a gente pode ver mais conteúdos complementares e saber um pouco mais do que eles acham dos fenômenos que têm acontecido na atualidade. Ele é um sujeito que produz muito, né? Ele encontrou esse formato que fez sucesso editorial, que são esses livros curtos, com nomes curtos, frequentemente, que são, ao mesmo tempo, curtos, mas muito densos. Eu acho que vocês vão ver que é o caso, tal como Sociedade do Desempenho. A Sociedade do Desempenho que nós estudamos na disciplina por alguns anos, aí, por uns 3, 4 anos, talvez, e agora estamos decidindo ir um pouco adiante, né, para pegar coisas aqui do psicopolítica que são mais específicas e que são, ao mesmo tempo, mais interessantes para se pensar a formação humana, ou pelo menos podem nos dar outras ferramentas interessantes para falar de formação humana. É o coreano mais alemão do que se tem notícia. Ele, como a Larissa falou, está escrevendo alemão há algumas décadas já, e é um cara muito ativo, ele está toda hora opinando sobre os assuntos contemporâneos, e se você procurar, você vai achar, inclusive, muita coisa em português, em termos de entrevistas e resumo de pessoas, tem muitos autores discutindo ele em português, porque ele pegou aqui no Brasil em especial. Não só aqui, mas aqui também, acho que dá para dizer. Bom, mas vamos lá. Psicopolítica, a gente pode adiantar o que significa o termo, que não é nenhum mistério. Esse psico é o mesmo de psicanálise, psicoterapia, psiquiatria. Psique, né, vem do grego, quer dizer alma. Por vezes também traduzido como espírito ou mente. Palavras que já foram elas todas mais ou menos sinônimas num passado agora já distante. Hoje não são. A gente geralmente pensa em mente, mental, quando vê esse prefixo, ou pode ser sufixo também, né? E, inclusive, vamos falar depois dessas questões mentais e dos transtornos mentais, mas é uma política da mente, uma política do espírito. Agora, isso quer dizer muito pouco para entender melhor o que é o termo, que tem um sentido técnico bem explicitado, bem delineado no texto. A gente tem que falar do texto e falar de como ele se organiza, né? Ele tem esses capítulos que, por vezes, são divididos em sessões, vamos chamar assim, né? O texto não dá nome nenhum, ele simplesmente, a gente poderia chamar de tópicos ou qualquer coisa. Destes capítulos que nós vamos ver, apenas o primeiro, que é o maior, com folga, o capítulo que chama Crise da Liberdade, se subdivide em 3 sessões. E esse capítulo, ele é todo importante. Todo ele merece muito cuidado, merece muita atenção. Nós vamos falar de cada sessão um pouco mais demoradamente, mas todo ele já aviso que merece atenção. Vamos começar pelo... Não tem uma introdução, né? O capítulo começa e imediatamente começa a primeira sessão, que se chama A Exploração da Liberdade. Nós estamos, para quem quiser ir acompanhando, afinal de contas a ideia é que seja um guia de leitura, não é mesmo? Na página 9 do livro, ou seja, o texto propriamente começa na página 9. Ah, sim, mas eu estou esquecendo. Antes de falar da página 9, eu acho que é bom a gente falar da epígrafe. Na página 8, não numerada, entre o índice e o começo do texto propriamente dito, tem uma epígrafe muito significativa. Lê-se: proteja-me do que quero. É uma frase da Jenny Holzer. Jenny Holzer é uma artista plástica norte-americana, estadunidense, leia-se.
E essa frase foi uma intervenção artística dela já de 40 anos, em 82, que ela projetou na Times Square. Depois parece que projetou em alguns outros lugares também. Era isso, ela fazia esse tipo de intervenção. Ela simplesmente fazia não, desculpe, tá viva, continua fazendo, tá? Ela pega uma frase e bota, pá, essa frase em letras garrafais em um determinado lugar. Por que, Marco e Larissa, proteja-me do que quero é uma frase muito adequada para essa epígrafe? Eu tenho que nomear um dos dois para vocês. Eu acho que foi a coisa mais impactante do livro. Eu acho que a Brígia ter, assim, porque eu acho que é muito capitalista, né? Eu acho que vai no oposto do que a gente está tentando trazer, que é um pouco, não trazer como reflexão, mas assim, trazer um pouco dos valores anticapitalistas mesmo, né? A gente se proteger daquilo que a gente é imposto de querer, né? Então, aquilo que a gente quer consumir, daquilo que a gente quer viver, daquelas experiências que a gente quer adquirir, né? Então, assim, a gente se proteger dessa exploração, dessa vida caótica, né? Desse querer que a gente acha que é um querer nosso e acaba não sendo um querer nosso, mas um querer de uma sociedade que já está intrinsecamente na gente, no nosso cotidiano, e que não é só o nosso querer, mas também o querer da sociedade, né? Das indústrias, das big datas, enfim. Isso a gente vai ver ao longo do texto. O que nós vamos Aguardem, ver aguardem. delineado. O seu querer pode te prejudicar muito. E o seu querer é uma arma, quem souber usar. Né? Também Exatamente. quero aproveitar o que a Larissa disse para dizer que nós estamos seguindo o programa, o conhecido programa nem lembrar a todos que numa universidade pública nós temos um programa, como é que se diz? Esquerdista, gaysista, abortista, ateísta, né? Nós estamos aqui para doutrinar vocês nessas premissas e por isso que nós temos que condenar o capitalismo, porque, bom, enfim, agora sem palhaçada, né? A gente Esse tem que meme, entender. tá? É meme, Esse tá, gente? ponto aqui é meme. Contém ironia. A gente vai falar do capitalismo atual, coisa que já temos feito, porque é preciso entender que tipo de pessoa que esse capitalismo forma, por que forma, né? Isso é, em grande medida, qual o sujeito político que sai deste caldo de poderes psicopolíticos. E as consequências dessa formação, né? Perfeito, perfeitamente. Bom, então vamos lá. A crise da liberdade começa na seção A Exploração da Liberdade. E aí, depois que você lê Proteja-me do que quero, qual é a exploração da liberdade? Como que se explora a liberdade? Bom, a noção chave dessa primeira seção é uma espécie de, vou me permitir chamar assim, uma dialética neoliberal, em que a liberdade se transforma no seu contrário. A liberdade se transforma em coerção. A liberdade se define por uma falta de coerção e, no entanto, deixada a só, ela vira coerção de novo. Agora, qual liberdade? Para você entender como a liberdade pode virar coerção, é preciso entender de qual liberdade se está falando. Né? E aí é preciso entender o que uma sociedade neoliberal, por vezes o Byung-Chul Han vai usar simplesmente neoliberal, é um vocabulário complexo, um conceito em muita disputa, que nem todos admitem. Ele mesmo, em outros trabalhos, evita, mas neste, e a partir deste, então, me consta, ele começa a usar. Não sei com certeza se tem algum trabalho anterior, mas com certeza a partir daqui ele passa a falar neoliberal como efetivamente sinônimo de sociedade do desempenho, um conceito dele, e mesmo como sinônimo de sociedade do controle, conceito do Deleuze, que aparece mais adiante no livro. Que liberdade é essa? É uma liberdade de uma sociedade neoliberal. Pois bem, isso significa o quê? Pergunto, Marco, Larissa,
que vocês podem me dizer sobre essa sociedade? Essa liberdade, perdão. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Acho que é uma liberdade muito ao serviço da meritocracia, né? É uma liberdade hipócrita que nos fala que a gente tem liberdade, mas por mera culpabilização. Eu acho que a gente fica com essa culpa da gente não realizar, da gente não consumir. Então a gente só não tem dinheiro. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu só não tenho dinheiro para estar em qualquer lugar do mundo. É uma liberdade também que priva as minhas escolhas, né? Que ela vai interferir no meu livre-arbítrio, né? E, e aí acaba sendo uma falsa liberdade, porque eu não tenho como escolher, eu não tenho como. Eu acabo sendo conduzido a escolher, eu acabo sendo conduzido a, a exercer alguma função, a fazer algo, que esse conceito de livre-arbítrio acaba não sendo tão coeso, né? Tão exato, tão utilizado. Para mim, é uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade, porque ela acaba sendo, vamos pegar esse termo, né, meritocracia, um termo terrível, sobre o qual a gente sempre acaba tendo que desenvolver mais em sala de aula. Então eu não vou ficar me estendendo agora por que ele é terrível, mas ele é um termo contraditório pela própria formulação. Ele foi formulado para ser contraditório. É um desses termos que tem data de nascimento. A gente sabe quem inventou e para que inventou. Ele foi inventado para ser um termo ideológico e contraditório. Mas a gente, essa liberdade que só serve para a gente se culpar é uma liberdade atomizada, né? O Byung-Chul Han vai trazer nessa sessão uma noção de liberdade como uma liberdade que só é possível sendo relacional. Ele traz isso, inclusive, do Marx e do Engels. Vocês sabem que nós aqui, com a nossa agenda esquerdopata, a gente tem que doutrinar vocês em marxismo, tá? É só por isso que nós vamos trazer o Marx e o Engels. Em que se entende que a liberdade, se ela não é relacional, esse é o termo usado, ela não é liberdade. A sua liberdade existe em comunidade. Mas a liberdade neoliberal ela não é concebida como uma liberdade em comum. Ela é uma liberdade atomizada de indivíduos atomizados. Atomizado de átomo, né? A menor partícula na qual você pode dividir. Qual é a menor partícula? Partícula fundamental da sociedade é o indivíduo. É assim que o neoliberalismo pensa. Eu não estou dando razão a essa concepção. A tal ponto que, para o poder neoliberal e para a ideologia neoliberal, a sociedade não é nada além da soma dos indivíduos. Então a liberdade só pode ser individual. Mas se ela só pode ser individual, o que resta ao indivíduo fazer? Produzir e consumir. Ele vai conseguir produzir tudo o que ele quer? Não. Ele vai conseguir consumir tudo o que ele quer? Não. A liberdade serve para quê? Para você querer fazer um monte de coisa que você não vai conseguir, e aí você se sente um porcaria, um lixão, porque você não consegue. Porque afinal de contas, só depende de você. Essa é a ideologia da liberdade individual. Se só depende de você, qual é o inverso disso? Quando você não conseguiu, só dependia de você, brother. Então você não conseguiu, a culpa é de quem? A culpa é sua. A liberdade serve para você produzir, consumir e se sentir mal por não conseguir produzir e consumir tudo que você quer. É o que o Byung-Chul Han vai chamar de subjetividade automática. É um sujeito que nada faz além de, por sua livre e espontânea vontade, aparentemente, por sua livre e espontânea vontade, na superfície, talvez seja melhor dizer, produzir e consumir. E se esforçar para produzir e consumir o máximo possível. Isso aí, eu acho que ele cria essa motivação de você se autoexplorar, porque dá essa ilusão de que você pode tudo. Então, assim, se você trabalhar 20 horas por dia, não há pobreza que resista a 20 horas de trabalho. Não eram Nem 14? corpo. Você já inflacionou, cara?
Ah, Já mas. inflacionou, eram 14 quando o cretino lá disse, como é o nome dele? Ah, era. Ah, não, não vale nem a pena citar. Tá bom, não vamos. Ok, você tem razão, Larissa. Não Não, não, vamos não, não vamos dar ibope, né? macular. Eu estava procurando a palavra bonita. Não vamos macular o podcast com o nome desse sujeito. É, Mas acho que tem também um ponto aqui, até na página 10 mesmo, que fala, né? O sujeito do desempenho, que se julga livre, é na realidade um servo. É um servo absoluto, na medida em que, sem o senhor, explora voluntariamente a si mesmo. mas o que é interessante também, e com isso, com essa deixa, que veja, esse é o mote do livro todo. Como que a liberdade é explorada? Como que pode se usar um tipo de poder que, em vez de olhar para sua cara e dizer trabalhe, senão, né, te obrigar diretamente a trabalhar, produzir, a seguir certas regras, a consumir de certa maneira, o poder psicopolítico aprendeu que é mais eficiente e mais adequado ao tipo de sociedade que a gente vive, não obrigar. Ou melhor, fazer a coisa de um jeito que parece que na superfície não se está obrigando. Está se obrigando. Você é obrigado a trabalhar, você é obrigado a consumir. Mas não parece para você, parece que você que quer. E essa exploração é muito mais eficiente do que a exploração direta à força, né? Então, boa parte desse livro é para explicar, aliás, boa parte da obra do Han se dedica a explicar essa diferença, essa mudança de um capitalismo de modelo industrial disciplinar para um modelo de sociedade do desempenho, do controle, um modelo neoliberal. E com essa deixa, a gente pode passar para a sessão seguinte, que, embora importante, o que acontece? Aqui a gente tem que dar a dica, não, enfim, a referência central e, e não se demorar nela, né? Ele vai puxar uma ideia do Marx, de novo. Mas antes ele usou uma ideia do Marx como base, aqui ele vai procurar dizer onde que o Marx não dá conta. Do que o Marx não está mais dando conta. Ele vai pegar essa ideia de ditadura do proletariado e a ideia de luta de classes, e não há condição, num espaço curto de tempo, de trabalhar bem essa ideia, mas vocês, não são obras desconhecidas, né? Estamos falando de Manifesto Comunista, a contribuição para a crítica da economia política e, evidentemente, do capital, por exemplo, mas a ideia de luta de classes está muito presente na obra do Marx e do marxismo em geral, por consequência. E o Byung-Chul Han vai pegar essa ideia e vai dizer, ela não basta. Hoje, a distinção base para o Marx, ele vai dizer que não se sustenta, inclusive, entre proletariado e burguesia. É uma afirmação complicada. Leiam sabendo que é uma afirmação complicada. Eu, pessoalmente, acho que não dá para admitir uma coisa dessa. Acho que lida assim, simplesmente, dita desse jeito, ele é falso. No entanto, a ideia de que a ditadura do proletariado que o Marx previu, de certa maneira, mas acima de tudo defendeu, não só não veio acontecer, como o que aconteceu foi uma ditadura do capital. No segundo parágrafo, né, da página 14 dessa seção, ele destaca que o neoliberalismo, com mutação do capitalismo, torna o trabalhador um empreendedor. Não é a revolução comunista, e sim o neoliberalismo que elimina a exploração alheia da classe trabalhadora. Hoje, cada um é trabalhador que explora a si mesmo para a sua própria empresa. Perfeito. Cada um é senhor e serve a uma única pessoa. A luta de classes também se transforma em uma luta interior consigo mesmo. Então eu acho que aí, inclusive, a gente tem uma pista de que mesmo o Han não joga fora a luta de classes. Não, é que ela se internalizou também. O empreendedor de si, essa figura tão
presente, tão fundamental para a organização neoliberal da sociedade, ela também exige uma internalização desse conflito. Você quer produzir mais, você quer ter sucesso. Quem é que não quer ter sucesso? Então, você quer ter sucesso? Como é? Quantas? 20 horas por dia de trabalho. Não existe pobreza que resista. Jesus Cristo. E essa pessoa ganha muito dinheiro para dizer isso, né? Ela ganha muito dinheiro, é muito famosa para dizer essa bobagem. Bom, para fazer as pessoas se sentirem mal por não trabalharem 20, 14, 16, 35 horas por dia. Pois bem, a ditadura do capital é isso. É uma nova forma de transcendência, uma nova forma de subjetivação, que é uma subjetivação do capital. Que vai dar numa espécie como é aquela de beco sem saída ideológico, como se a gente parecesse incapaz de conceber uma sociedade sem capital, sem capitalismo, que é uma crise da imaginação política que muitos outros pensadores também diagnosticam. O primeiro nome que vem à mente é o ai, Deus, é o Mark Fisher do Nossa, me escapuliu completamente o nome do livro, pelo amor de Deus, me ajuda. Mark Fisher é o Realismo Capitalista. O Realismo Capitalista. Se muito não me engano, esse é o nome do livro. Muito bem. Então, vamos lá. A última sessão, apesar das outras serem muito importantes, a última sessão há de ser a mais importante. A Ditadura da Transparência. Por sinal, a Ditadura da Transparência é o nome de um livro que foi lançado depois desse, em que o Byung-Chul Han explora mais especificamente essas questões que ele vai dizer aí. A transparência, todo mundo está familiarizado com. Quando eu acho que quando alguém fala em ditadura da transparência, a ideia não é estranha. Vocês concordam? Está todo mundo familiarizado com uma necessidade de transparência. E uma transparência voluntária mesmo, eu acho. Porque a gente, com as ferramentas que a gente tem na atualidade, aí entram as redes sociais, a própria internet, né? Essa necessidade de fornecer informações o tempo inteiro. Então, a gente dá informações não pertinentes para a vida pública. São coisas que a gente resolve expor. Então, a gente não só expõe, como a gente favorece o acúmulo das informações da nossa vida privada pelos mecanismos, pelos algoritmos, enfim, que isso serve posteriormente como um dispositivo de controle mesmo, né? O auge disso talvez seja aquela coisa das pessoas que postam foto do próprio Enem, né? Para não falar em coisas mais caricatas, né? A pessoa posta foto, que tem caso, a pessoa postando foto indo no banheiro. Eu acho que também o cotidiano, expor o cotidiano, né? É uma forma disso também. De você ter a necessidade de falar. Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo do menino que mora muito longe, na Zona Oeste, e aí ele fez toda a trajetória dele até chegar no trabalho. Então, o que serventia isso teria? Além de Pode ter. expor. Não, pode ter, sim. Mas que serventia isso teria se não fosse nesse contexto da ditadura da transparência? De dizer para ele: olha a hora que eu acordo, olha a hora que eu pego o ônibus, olha a hora que eu pego outro trem, olha a hora que eu pego o VLT, olha a hora que eu pego outro VLT, olha a hora que eu pego no trabalho, e olha a hora que eu estou tomando o café no trabalho. Então, assim, há um percurso que você vai olhar que ele tem a necessidade de mostrar e que isso agora virou muito comum, né? De você ter essa necessidade de você mostrar não só informações que possam contribuir, mas informações como o seu cotidiano mesmo, que podem também contribuir, mas que tem essa necessidade, é mais sobre isso, essa necessidade de mostrar como isso acontece.
Porque A isso gente tem. fatura, né? Sim, Isso fatura e não entra como uma questão, desculpa. Isso não entra como uma questão de crítica social. Eu acho que esse é o ponto. A pessoa não sim. está postando a hora que ela acorda para uma crítica social. Olha que injusto. A hora que eu Isso. acordo e a hora que eu preciso chegar no trabalho. Olha que falta de acessibilidade. Olha que Olha que falta de transporte público condições. horrível. É mais uma questão de gourmetização, eu acho, até, Gourmetizar o dessa sofrimento. sofrência. Tipo assim, meu Deus, quando eu vencer, eu venci porque eu tive muito esforço. E tudo bem, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, o esforço da classe trabalhadora para conquistar determinadas coisas, para ocupar determinados lugares. A gente tem que se fortalecer cada vez mais o proletário ocupando esses espaços, consumindo determinadas coisas e desmistificando essa separação social, mas a gente não pode romantizar essa falta de acesso, esse sofrimento. Porque não era para ter sofrimento, na verdade. Se tem, é porque há uma, uma seletivização e uma discriminação ali, né? Que está imposta, está colocada e que a gente precisa pensar em meios de retirar. E com certeza. E a gente ganhou esse cacuete, né? Se não, se ninguém postou, não aconteceu. É isso. É essa impressão. A gente já fica com coceirinha. Meu Deus, eu preciso postar sobre isso. Postar o que está E isso, comendo, o que postar o que está tá comendo. malhando, o que está Ah, vestindo, aonde está indo, aonde está comprando, fazendo até a caridade, né? Muita gente que faz caridade postando, dizendo tantas distribuições de cesta básicas, tantas quentinhas distribuídas na rua. Não estou dizendo que isso é tão ruim, não, mas não, o que eu quero, o ponto não é sobre o que a pessoa está fazendo, né? Criticando ela, mas sim num sentido de tenho que postar, porque se eu não postar, eu não estou fazendo, eu não estou é, mostrando, eu não estou tendo uma serventia, vamos dizer assim. Posta ou não aconteceu. Ah, você É pode não isso aí. falar mal, não, mas tem um cara que falava muito mal das pessoas que fazem caridade na frente dos outros para aparecer. Chamava É, Jesus de Nazaré. porque até onde o Explicitamente para conceito não da fazer isso. caridade está e não, né? Não, é que é incrível. Assim, ele fala explicitamente para as pessoas não fazerem isso, não dar as suas esmolas. Bom, enfim, não vamos desviar desse assunto. Não, Não, não não vamos vamos, nessa por favor. direção, porque a Não, não gente vamos. vai se perder. Ah, e a liberdade, perdão, a transparência, ela é reivindicada como uma coisa, um atributo da liberdade, né? Quem é livre né? Quem deve não teme, quem não deve não teme. No entanto, esta transparência vira um mecanismo justamente de coerção. Nós estamos aqui falando que a gente sente a urgência, a necessidade de postar o tempo todo, de dar. Assim, isso passa até pelo CPF que a gente coloca para ganhar desconto na farmácia. Aliás, a gente Exatamente. coloca o CPF em tudo, né? Todo mundo sabe o nosso CPF. Aí brota golpe à torta direita, ninguém sabe de onde veio. E Que quem não mistério. deve nessa sociedade preconceituosa também, eu Quem acho não que deve é não esse o teme. ponto. Não, Muito não bom. no sentido monetário também, né? Porque devemos muito. Não, Mas no mas não. sentido assim, social mesmo, sabe? Quem é a população que não deve não teme? O branco cis hétero? Porque eu só vejo isso, sabe? Todos os mecanismos de coerção e de transparência, eles privilegiam essas pessoas que nunca vão ser vítimas de reconhecimento facial injusto, que nunca vão ser confundidas, que nunca vão ser presas de forma errada ou por confusão. Então, assim, quem são as pessoas que não devem? Por que eu não deveria temer, sabe? Se eu não faço parte de uma classe mais privilegiada, se eu não faço parte de determinado tipo de grupo ali, né? Então eu devo temer sim. Inclusive, temo muito esses mecanismos de identificação, esses mecanismos de reconhecimento, principalmente reconhecimento facial, sabe? Porque eles Aham, têm um fenótipo. E a gente sabe qual é o fenótipo, né? Além do pobre, é o pobre, é o negro, é o favelado. São as pessoas que estereotipicamente aham. são mais discriminadas na nossa sociedade. São coisas que a gente sim tem que batalhar para que não aconteça, para que a gente faça uma frente antirracista, antifascista, basicamente tudo, né? Mas
É muito complicado essa frase, assim, sabe? Quem não deve na nossa Peraí, sociedade? antes de tudo não, calma. Calma. Menos. Antes muitas coisas. Quase tudo. Pode ser. Mas fala, Larissa, eu não queria te interromper, só queria fazer esse apontamento. Não, mas sim, é basicamente isso, assim, eu acho que é muito. Essa frase fica muito pesada, assim, quem não deve na nossa sociedade, sabe? É uma Aham. classe muito irreal. As pessoas O- que não têm que se preocupar com a fiscalização, com. Porque hoje em dia é, eu não consigo imaginar. Óbvio que a gente tem pessoas que mais ou menos sofrem discriminações e sofrem determinados tipos de questões nesse sentido, mas assim, e não é por um um estudante. acaso, né? Fala, Larissa, desculpa. Depois eu trago É, um esse assunto. estudante de faculdade pública já é discriminado. Como assim você não é drogado? Como assim você não tá lá? Balbúrdia! Ai, falei. É, como assim você estuda? Você está chegando no final da Surpresa, gente. universidade e você não trocou de sexo? Surpresa, gente. É, e é claro que as Posso pessoas vão fazer um falar assim, né? Trocar de apontamento? sexo. Por favor. Então, isso que a gente falou sobre esse excesso, né, de querer postar, enfim, querer fazer das redes sociais, eu acho que na página 19, voltando rapidinho para o texto, e lá isso aqui ainda está no primeiro parágrafo, só que na página 19, eu acho que o Han ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, hoje essa euforia já se mostrou uma ilusão. A liberdade e a comunicação ilimitadas se transformaram em monitoramento e controle total. Cada vez mais, as mídias sociais se assemelham ao panóptico dos digitais que observam e exploram impiedosamente o social. Aí, antes de falar do panóptico e da sociedade disciplinar, dos quais fatalmente nós teríamos que tratar mesmo, eu quero só observar, aí é uma coisa bem pontual, que o próprio Han, ele brinca com essa coisa da dívida e de culpa, né? Que em alemão é um trocadilho, né? Que é, eu não sei se eu vou acertar a pronúncia dessa palavra, mas é Schuld. O Schuld. Schuld não tem trema, então é Schuld mesmo. Tá. E a livre de dívidas também é livre de culpa, né? Em alemão se diz do mesmo jeito. Ele brinca com essa palavra para desespero do tradutor, que tem que ficar botando o original entre aspas. E a gente tocou nisso, né? Quem é que não deve? Quem é que vai se sentir culpado? É quem deveria se sentir culpado? Não, quem está livre de culpa é o sujeito que tem o fenótipo normal, é o sujeito que é o normal, o cidadão de bem. Falou, qual o fenótipo? É o meu, né? Um homem branco. Eu sei que eu não preciso temer na maior parte do tempo. É, é, quanto à sociedade disciplinar, ao panóptico, essas são noções, minha gente, que nós vamos trabalhar melhor em sala de aula. Não tenho, né, a proposta não é nós falarmos delas aqui, mas quero desde já indicar a bibliografia. Em parte vou me repetir, não tem problema. São noções, a noção de sociedade disciplinar vem do Michel Foucault. Se você quer uma obra de referência para entender o que é esse conceito, ela é manjadíssima, é um clássico já, é o Vigiar e Punir. Há outros livros dele que tratam disso. Eu recomendaria A Verdade e as Formas Jurídicas. Ah, também um dos cursos dele no Collège de France. A Sociedade Punitiva, Poder Psiquiátrico, principalmente a Sociedade Punitiva. Mas, olha, é o Vigiar e Punir. Vigiar e Punir é o lugar. O conceito de panoptismo, né, o panóptico não é uma coisa inventada pelo Foucault. O panoptismo vem de uma ideia do Jeremy Bentham,
Mas é isso, leia o Foucault ou espere até a aula em que nós vamos falar disso. Aí na aula eu vou me dar o trabalho de explicar com mais pormenores, não tão bem quanto o livro, mas o melhor possível. E por que é tão importante, né, para ele isso? Porque ele vai usar o conceito de sociedade disciplinar e de panoptismo para falar, ao mesmo tempo que nós ainda estamos no panoptismo, mas que é um panoptismo, como no trecho que o Marco acabou de ler aí, maior ou mais eficaz, é um panoptismo diferente daquele que o Foucault diagnosticou. Então, o conceito de sociedade disciplinar é ele é ao mesmo tempo crucial e insuficiente. E por isso nós temos que entendê-lo para depois tentar ver onde que ele não dá conta. É mais ou menos isso que o Han vai fazer. Ele vai fazer a mesma coisa. Tá caminhando, né? É para onde está caminhando. É Para onde isso. vai? Para onde está seguindo, está se tornando, enfim. O que nós estamos virando? O que nós viramos? O que nós estamos virando mais ainda? Para E ao chegar mesmo lá tempo, naquela parte da psicopolítica, né? isso. Porque o outro conceito, que é um conceito Foucaultiano também, complementar ao conceito de poder disciplinar, né, o Foucault ele diz muito claramente que são complementares, e que nós já mencionamos, já vimos no texto do Silvio Almeida, né, no Racismo Estrutural, é o conceito de biopolítica. A psicopolítica, a noção de psicopolítica, mais do que ao poder disciplinar, ela se relaciona à biopolítica. E aí, de novo, não vai caber a nós falarmos, até porque já foi falado, a essa altura já falamos disso no texto no podcast sobre o texto do Silvio Almeida, e, mais uma vez, é uma noção que vai ser apresentada em sala de aula, né? Melhor apresentada em sala de aula. Mas aí também já deixo a referência, o texto em que aparece pela primeira vez a noção de biopolítica é o História da Sexualidade, o volume 1, é mais ao final, que ele é bem discriminadinho, embora a coisa permeie o livro todo. É um livro curto, acessível, interessante, fica muito recomendado. Mas se você quer uma explicação assim, tintim por tintim, precisa, o curso do Foucault no Collège de France, Em Defesa da Sociedade, isso tudo tem em português, é muito fácil de achar, são obras clássicas. O curso não é sobre biopolítica, mas a última aula é. A última aula é uma explicação perfeita, relativamente curta, precisa, acessível. É ele dando uma aula, é o Foucault dando uma aula sobre biopolítica. Não dá para ficar melhor do que isso. Por melhor que eu tente, não vai ser melhor do que o próprio Foucault. Então, fica a recomendação. De novo. Mas vamos lá. A ditadura da transparência, já falamos dela, falamos de culpa. E aí tem uma outra coisa que aparece ao final, né? São duas coisas que são cruciais, dois trechos dessa sessão que são cruciais e que eu acho que a gente tem que marcar para vocês. O primeiro é justamente esse que o Marco já leu, e depois é o que vem na página 23. Você quer ler, É o Marco? primeiro parágrafo. Posso ler? Por favor, então. Hoje, Hoje. Hoje caminhamos para a era da psicopolítica digital, que avança da vigilância passiva ao controle ativo, empurrando-nos, assim, para uma nova crise da liberdade. Até a vontade própria é atingida. Continua? Os Big Datas são um instrumento psicopolítico muito eficiente, que permite alcançar um conhecimento abrangente sobre as dinâmicas da comunicação social. Trata-se de um conhecimento de dominação que permite intervir na psique e que pode influenciá-la em um nível pré-reflexivo. E aí, ele chega no
parágrafo seguinte, né, e emenda uma coisa na outra. Mas primeiro, aí apareceu pela primeira vez a noção de psicopolítica. O que é psicopolítica? É um controle que atinge a própria vontade, que alcança um conhecimento de dominação que permite intervir na psique, chega na psique, influencia a psique. Eu acho até influenciar, embora ele complemente, dizendo num nível pré-reflexivo, é fraco. Fraco, ele forma você. Nós fomos formados por essa sociedade para agirmos de um jeito que está de acordo com a ditadura da transparência, que nos faz nos sentirmos culpados, endividados, se não produzimos, se não consumimos o bastante, se não alcançamos o sucesso que a gente imagina que merece e que nos é dito que nós merecemos, né? A gente escuta que merece muito, que merece tudo. A gente merece tudo que a gente quiser. Então, fundamental por isso esse trecho. Ele merece muita atenção. E aí, em seguida, né, no parágrafo seguinte, vem uma outra frase, na quarta linha. A psicopolítica digital transforma a negatividade da decisão livre na positividade de um estado de coisas. A própria pessoa se positiva em coisa que é quantificável, mensurável, controlável. Nenhuma coisa, porém, é livre. Todavia, é mais transparente do que uma pessoa. O Big Data anunciam o fim da pessoa e do livre-arbítrio. Com o que ele está dizendo também que liberdade é a possibilidade de negação, de negatividade. Sim. Dizer, não, isso não. E a sociedade psicopolítica é uma sociedade da positividade, do sim. Mais, sempre mais, produzir mais, consumir mais, tentar ser, entre aspas, mais. Mas quem quer sempre mais, necessariamente sempre mais, na verdade não está escolhendo nada. É uma subjetividade automática. É uma pessoa que está virando uma coisa. E E talvez por essa coisa fim, pode ser até um dado, né? Um dado, um número, só um dado perfeito, uma questão perfeitamente. algorítmica, né? Para Aham. mensurar, para dominar ainda mais o que já está dominado. Para ter um controle o mais absoluto possível. E você vê que, ao mesmo tempo, tem um progresso da sociedade disciplinar para a sociedade neoliberal do desempenho, e tem uma ruptura, mas tem um progresso. Né? A ruptura é na forma, mas o objetivo segue sendo o mesmo: é controle. Qual forma de poder permite maior controle sobre os sujeitos produtivos? Sim. Então, de certa maneira, o objetivo sempre foi e continua sendo, e dentro do capitalismo, eu acho que só pode ser a produção de subjetividades automáticas. É a automação do humano. Para que o humano seja como uma máquina, para que o humano seja como uma coisa. Até porque coisas podem ser substituídas. Coisas não têm valor como uma pessoa tem. Coisas não contrariam, não resistem, não se rebelam, não se revoltam. Coisas não revolucionam. E na Coisas verdade, não têm revoluciona. humanidade. Coisas não Perdão? têm humanidade. Não tem humanidade, não precisam ser Tem. respeitadas. E aí a relação de trabalho, a relação social, ela se torna extremamente maçante, né? Bem, como é que E fugiu a palavra? se torna uma relação de Desgastante. consumo, De consumo também. E de que é o desgaste, que né? ele Porque diz, você né? sempre vai se impor a fazer mais, só que esse mais nunca dá conta, nunca é o suficiente. Você sempre tem que fazer mais e mais. Aqui na página 21, onde ele começa a dizer isso, que me parece que é uma questão chave. Isso não foi inventado pelo Byung-Chul Han, tá? Essa noção, mas está aqui, página 21, segundo parágrafo. O neoliberalismo transforma o cidadão em consumidor. A Uhum. liberdade do cidadão cede diante da passividade do consumidor. E o segredo é que o, o consumidor ele não se sente passivo.
Ele se sente ativo. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero. Mas é uma relação paternalista. Sim. Né? Não, não deixa que eu cuido de tudo para você. Papai cuida. Papai mercado vai cuidar de te dar tudo que você precisa. E no máximo o que se faz é boicotar o produto que você não quer. Essa coisa do boicote pode funcionar muito bem como uma manifestação política. Até pode, mas tem limites. Necessariamente tem limites. O consumo engajado, o consumo politizado, ele está perfeitamente dentro daquilo que o capitalismo prevê. Está dentro da ditadura do capital, está dentro da ditadura da transparência. Ele ainda é passivo. Você só não consome aquilo, você vai consumir outra coisa. Não, E vamos para o boicotar fulano. neoliberalismo, é muito bom que a pessoa, que o cidadão, ache que se torne um ser ativo e não passivo, né, nessa situação. Porque assim vai gerar a coisificação, né? Ele não deixa de ser essa pessoa, como ele já falou, e vai virar uma coisa. Perfeitamente. Porque ele não vai ter a Perfeitamente isso. consciência de que ele não é um ser ativo, mas sim um ser passivo dentro de todo esse contexto. Aquilo não aparece como passividade para ele. Exatamente. Né? A gente não se sente passivo. Mas eu estou tão engajado aqui. Né? Aliás, é a palavra-chave, né? Engajamento. Você está engajado? Exatamente. Estou engajado. Estou muito engajado. Eu sigo fulano, eu comento, eu posto, eu escolho muito bem o que eu vou consumir, mas isso não é engajamento político. E nós estamos aqui falando de formação política. E aí nós Sim, estamos numa sociedade que não forma cidadão, forma consumidor. forma Isso consciente. remonta pelo menos ao Canclini, né? Consumidores e cidadãos. Mas eu digo a teoria. Agora, o processo, né, a distinção entre o cidadão e o burguês, né? São palavras que significam a mesma coisa na raiz, mas que vieram a significar coisas muito distintas. Agora se desenvolveu na distinção entre o consumidor e o cidadão, que acaba uma maneira de se relacionar que acaba aparecendo em todas as relações humanas, todas elas vão ser moldadas por essa relação de consumo, inclusive as relações políticas, e aí, como ele diz aqui, o cidadão vira meramente um eleitor, e o eleitor ele se comporta como um consumidor, alguém que consome os partidos, consome os candidatos. As relações íntimas, no limite, vão virando relações de. O que eu estou ganhando com essa relação? Você começa a fazer uma contabilidade afetiva, e, é claro, a educação não escapa. Vamos voltar a falar disso mais ao final aqui do episódio, mas já quero deixar que para a gente importa muito olhar para essa transformação da educação e da relação educativa, relação pedagógica, como queiram, numa relação de consumo. Acho que isso é um ponto muito importante do texto também. Uma das coisas pessoalmente, eu digo, uma das coisas que me fez olhar para esse texto e pensar, temos que levar esse texto para a sala de aula. Porque ele é Um um texto que ponto que a levanta bem. gente pode. Desculpa, conclui, desculpa. Ah, estava concluído já. Um ponto que a gente pode ver essa relação educação e consumo é quando as escolas e as universidades começam a ocupar lugares de consumo como shopping centers, né, dentro da configuração social, onde eles É, é, habitam como se fosse uma loja, né? é mais uma loja. É que aqui você compra diploma. Você não Só que ali você compra. compra diploma, E é exatamente. impressionante como escolas e universidades. O processo está mais adiantado nas universidades, né? Até pelas diferenças que existem na natureza das instituições, vamos usar essa palavra complicada. Mas está mais adiantado, mas elas viram mercadinhos de diploma. Sim. Olha-se para a gente, né? E a gente, na universidade pública, sente isso mais especialmente porque as outras funções. Quer dizer, eu não sei. Eu, na verdade, estou falando e não posso dizer isso com toda certeza porque não trabalho e nunca trabalhei numa universidade privada. Então, posso estar cometendo uma injustiça gravíssima com os colegas. Não, e também a gente não está metendo malho na universidade privada, só está dizendo que da estrutura social onde ela acaba se A gente, ocupando, né? a gente pode meter em algumas, assim, o malho? Eu acho que em algumas a gente pode. Talvez, É, mas como eu nunca tem, estudei. tem algumas que Mentira, se já estudei. apresentam como mercado de diploma, né? E aí Sim, é assim que olham para a pública também. Quer dizer, é uma universidade que tem pós-graduação, pesquisa,
Ninguém entende que na UERJ tem um negócio que pesquisa aceleração de partículas, que tem pesquisa feita no hospital, que tem pesquisa feita, tem um monte de pesquisa de campo, de todas as áreas, e que produz conhecimento. Ninguém entende isso. E ninguém entende que tem extensão, que tem curso de todo tipo de coisa, que tem exposição de arte, com curadoria do professor da UERJ, que tem grupos de estudo, que promove eventos, por exemplo, sobre cultura pop. Não vamos mencionar nomes, não estamos fazendo propaganda de ninguém. Não, jamais. Mas ninguém fica sabendo disso. A gente sente que estão olhando para nós como um lugar onde se busca um diploma para melhorar de vida, o que é verdade. O diploma costuma melhorar a vida das pessoas por N motivos, mas isso é uma visão muito superficial do que é a universidade, e eu penso que tem a ver, passa por essa transformação do cidadão em consumidor. Sim. E é claro, na relação pedagógica, o que isso vira? Entre outras coisas, o professor é visto como uma espécie de facilitador. Ele vai me fornecer, em especial se você está pagando por ele, mas sempre. A tal ponto que eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que ouvir aluno dizendo que não estava satisfeito com a disciplina, que não se sente estimulado, que não está achando divertido, qualquer coisa que o valha. Eu fico olhando e falo, é para divertir? Você pagou o ingresso aqui por uma apresentação para se divertir? É teatro? É circo? Sem desprezar teatro e circo. Mas veja que a atividade fim é outra. Mas tá muito difícil. Mas não é para ser fácil. O professor não é facilitador. Ele frequentemente é um dificultador. Tem que botar você para ralar, porque aprender é difícil mesmo. Senão você não aprende, senão você não se forma. Eu não acho nem que o professor seja dificultador, mas sim um desafiador, né? Porque se não desafia o aluno, como que ele vai aprender? São desafios a serem vencidos e nessas vitórias a gente acaba aprendendo, né? Desafiador é uma palavra melhor. Você tem toda a razão. Eu acho porque dificultador a gente acaba atribuindo já a educação é difícil, estudar é difícil. É desafiador. Tem toda uma. Eu gosto mais dessa palavra, eu troquei ela ultimamente. Eu acho que é melhor mesmo. É que eu falei dificultador para brincar, né? Mas é isso, é para ser desafiador, o desafio. As duas valem, mas acho que desafiador é mais ilustrativo. Acho que você evocou uma boa palavra. Bom, pessoal, e com essa conversa toda aí sobre o professor desafiador e sobre como essa transformação do cidadão neoliberal em um consumidor se estende para tudo, inclusive para a educação, que nos interessa mais de perto, a gente vai fechar esse episódio de hoje, porque senão fica demais para um episódio só. Se você quiser maratonar, você pode maratonar. Mas quem não quiser, já está bem... demorou bastante já essa gravação. A gente continua no próximo episódio, partindo aqui exatamente de onde parou, que é o final do primeiro capítulo. O primeiro capítulo é longo, né? É mais do que os outros que nós vamos ver, e mais denso do que os outros que nós vamos ver, por isso a divisão fica assim, certo? E nos vemos no próximo episódio. Até mais, boa noite, boa tarde, bom dia, o que for aí para você. E despeçam-se também aí, embora seja um até breve. Larissa e Marcos quiserem se despedir aí também. Tchau, galera. Até a próxima. Povo, até a próxima. Até, gente.